Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Nosso amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nos alegramos, ó Pai, enquanto louvamos e rendemos, ó Pai, glórias ao Teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, manifesto e construído nas nossas vidas. Nós estamos, ó Pai, tão felizes de estarmos aqui num ambiente de adoração, com Teu povo reunido, e como é bom aqui, Senhor Deus, reconhecer, Pai, dar honra ao Senhor, reconhecer, ó Pai, a Tua proximidade a nós e tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em favor das nossas vidas, ó Deus. Nós acabamos de dizer aqui e reconhecemos que não há nada melhor do que o Senhor e toda a sua obra nas nossas vidas. O Senhor que nos fez, ó Pai, de ossos secos, ó Pai, em novas vidas, ó Pai, cheias de vigor, para brilhar a Tua glória, para irradiar a Tua luz. E que essa realidade venha se renovar nas nossas vidas dia após dia. E que tudo isso aconteça, ó Pai, a Tua forma, no Teu caminho, incluindo por tudo aquilo que a Tua palavra nos acrescenta, nos convoca e nos chama a viver e a sermos transformados na Tua presença. Que esse instante aqui com a Tua palavra seja útil, seja de proveito, seja de edificação das nossas vidas, ó Pai, nesse sentido também. É assim que nós oramos e consagramos esse tempo com a Tua palavra ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós separamos ao longo desse mês de janeiro para refletir sobre uma série proposta Salmos para um novo ano. Nós temos um novo tempo de vida, uma nova temporada, um novo ciclo que se apresenta, que Deus nos permitiu alcançar, e vimos a importância de olharmos para alguns salmos, para alguns dos muitos salmos da palavra de Deus, ali no Antigo Testamento, para reciclar e prover visão e orientação para o nosso ano. Nós abrimos essa série na semana passada, ali refletimos sobre o Salmo 116, e hoje vamos para mais um salmo da palavra, que é o Salmo de 127. Convido você que abra a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura, que fica ali no Antigo Testamento, Salmo 127. Salmo 127, eu leio aqui na NVI, Nova Versão Internacional, o Salmo, Cântico de Peregrinação, atribuído a Salomão, que diz assim, a partir do seu primeiro versículo: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O Salmo se reduz a esses 5 versículos que nós aproveitaremos aqui juntos nessa noite. Como eu disse há pouco, esse salmo aqui, irmãos, ele é atribuído a Salomão. Isso naturalmente é uma conjectura. Por que isso? Porque o texto, toda a palavra de Deus, nós cremos e entendemos sim que ela é inspirada, mas esses títulos que são oferecidos ao início de cada capítulo bíblico, eles não são. Eles são uma adição posterior que os estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, de uma forma posterior, foram acrescentando. E de alguns aspectos, dentro de algumas características, eles nomearam esses textos da palavra de Deus e eles fizeram indicações como essas que nós vemos. Essas são possibilidades dentro dos estudos que esses homens também do Senhor fizeram, mas são aí no campo da conjectura, elas não têm o mesmo peso que a palavra de Deus de fato tem.
Mas como nós vemos aí, existe uma grande possibilidade, existe uma grande chance aí desse salmo ser um texto de Salomão. E ele faz parte dessa coleção na Bíblia que nós chamamos de salmo de peregrinação, ou salmo de romagem, ou salmo, cântico dos degraus, a gente vai ver aí também. 2021, uma das mensagens que eu preguei aqui na igreja, eu preguei o Salmo 133, e eu fiz naquela época uma introdução sobre esse aspecto do Salmo dos degraus, a gente pode dizer assim. Introduzi naquela época, eu comentei um pouco isso, mas o que vem a ser esse Salmo de peregrinação dos degraus ou de romagem? A gente tem várias possibilidades que os estudiosos eles elencam, mas assim, a mais assumida aí é que esses cânticos que fazem parte dessa coleção do Salmo 120 ao 134, dizem respeito a salmos que faziam parte da viagem dos israelitas, de quando eles saíam de suas tribos e iam até para Jerusalém adorar. Jerusalém era uma cidade ao alto, uma cidade ao monte. O templo ficava num elevado de uma cidade alta, e as tribos saíam, percorriam montes, vales, subiam, e em meio a essa escalada, em meio a essa ascensão, como nós tantas vezes quando nós estamos deslocando, nós gostamos também ali ao carro, ligar alguma música, botar um Walkman, cantar, refletir uma letra. Esse povo que viajava para ir adorar 3 vezes ao ano na cidade de Jerusalém, tinham ali alguns cânticos que faziam parte da sua caminhada. E os estudiosos entendem então que esse salmo ele tem esse perfil de ser um texto dentro dessa caracterização. Ele também é um daqueles salmos da palavra de Deus que é chamado de salmos de sabedoria, salmo de sabedoria. E o que tem a ver isso? Tem a ver que quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos perceber que ele tem um texto, uma linhagem muito aproximada na direção daquilo que a gente encontra em Provérbios também. Ou seja, um texto de sabedoria, um texto escrito por sábios, como conselho para a vida, literatura sapiencial, assim é entendido por eles, pelos estudiosos. Então é um salmo que traz esse perfil, e por assim o ser, ele não é aquele tipo de texto que traz um contexto claro, direto e identificável, como muitos outros textos da palavra de Deus vão sim nos permitir entender de uma forma aprofundada. É um texto de sabedoria para a vida, e assim nós devemos aproveitar esse texto da palavra de Deus. E esses 5 versículos, quando nós lemos eles, aparentemente, nós temos a sensação de que se tratam do quê? Se tratam, afinal, de 2 turnos, como se eles se dividissem em 2 assuntos diferentes, como se o versículo 1 e 2 dissesse a respeito de alguns assuntos voltados para a vida, e o 3 a 5 se voltasse para a família de uma forma geral. Mas na verdade, hoje nós vamos ver isso aqui, adentrando esse salmo, todo o conteúdo dele diz respeito à realidade familiar, porque até esses primeiros versículos também vão fazer base dentro disso do que o texto nos promove aqui. É um tema só, falando sobre família e sobre a experiência dessa família e dentro de realidades e necessidades que essa família, que a família, enfim, vive, pretende e precisa. Então vamos lá, vamos a alguns aspectos aqui que a gente percebe dentro desses versículos aqui. A gente vai perceber que esse texto aqui, dentro dos seus 2 primeiros versículos, eles vão apresentar 4 atividades, 4 realidades humanas, da qual o homem, o salmista aqui vê que ele precisa da ajuda divina, da ajuda de Deus. A gente pode entender como que preocupações universais, preocupações que todos os homens possuem. E ele vai tratar delas no versículo 1 e 2 aqui. Ele vai tratar dentro dessa linha. É preciso de Deus para essa realidade. O versículo 1, então, já lista a primeira delas, dizendo: se não for o Senhor o construtor da casa, inútil, vão é trabalhar na sua construção. Quando aqui o texto traz e menciona a casa, a gente pode entender isso aqui tanto no sentido literal, como do lugar de habitação, do lugar da moradia, como também no lugar figurado que diz respeito e aponta para o quê? Aponta para a família.
aponta para o lugar do convívio dessas pessoas que têm um vínculo grande estabelecido entre elas. E quando o versículo menciona o construtor, se não for o Senhor o construtor da casa, aqui não está dizendo como construtor na pessoa daquele que vai lá de bloco em bloco assentar propriamente a construção, como qualquer construção comum poderia ser. Mas é a ideia do mestre de obras, é a ideia, dentro do nosso entendimento mais moderno, daquele que faz o projeto, daquele que é o engenheiro, daquele que é o mentor, daquele que vislumbra o projeto de uma casa. Então o versículo traz, olha, se não for o Senhor, o mentor, o mestre de obra da casa, da família, em vão será inútil essa construção, o salmista assim o diz. E ainda no versículo 1 ele vai dizer, se não é o Senhor que vigia a cidade, inútil é a sentinela montar guarda. E essa ideia aqui que ele aborda diz respeito ao quê? Diz respeito à segurança, à proteção. As cidades antigas, as cidades aqui do tempo do salmista, eram cidades que geralmente buscavam se fazer nos lugares mais altos para estar num lugar de mais dificuldade de acesso, para que essas cidades não estivessem tão vulneráveis para ataques. Eram cidades que muitas das vezes eram muradas, eram cidades que tinham portões e eram cidades que possuíam a sua torre de vigia. Onde o chamado sentinela ficava. Era ali que havia o guarda. Hoje é o conceito moderno que a gente entende um pouco da guarita, aquele lugar de vigia também. A gente vê em alguns contextos muito mais restritos, no exército, lugares militares, às vezes a gente vê isso. Mas era uma torre alta onde alguém era eleito para ficar ali, para ficar de olho. Porque se houvesse a vinda de um invasor, à distância ele poderia ver, e com essa informação ele poderia preparar a cidade, fechar os portões, preparar as pessoas, prepararem as defesas para que aquela cidade pudesse ser guardada. Então a gente percebe que a eficácia do sentinela estava ligada ao quê? A percepção do sentinela, perceber o perigo se apresentando, se achegando à realidade da cidade ou não. Mas aí ele vai dizer, olha, por melhor que seja o sentinela, se não for o Senhor, o sentinela maior da cidade, em vão será o sentinela posto ali, realizar a guarda dessa cidade, porque é o Senhor quem confere segurança, proteção, que confere guarda a essa cidade. E aí uma terceira realidade que ele vai abordar agora, essa no versículo 2, ele vai dizer assim, inútil é levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E aqui o salmista está falando de uma realidade totalmente vinculada ao que Israel experimentava. A nação de Israel era uma nação que participava de uma realidade totalmente ligada à agricultura. A realidade do cultivo, de ir ao campo, de produzir, de cultivar os ingredientes do seu próprio pão. E aí que ele vai dizer, olha, inútil é ele levantar cedo, trabalhar demais, pôr-se a trabalhar em demasiadamente por alimento. Querendo dizer, olha, com relação à sua subsistência, é do Senhor que ele de fato vai encontrar as suas necessidades, o seu sustento. Aqui ele está dizendo sobre a ansiedade de se conseguir o alimento, o pão, aquilo que supre a sua mesa. Ele menciona aqui sobre a preocupação excessiva com o futuro, esse tipo de ansiedade que leva alguém a trabalhar e a se envolver com o trabalho com medo da falta, com medo da escassez. E aqui ele ataca justamente essa questão de que não está nas mãos da própria pessoa a sua própria subsistência, o seu próprio sustento, mas ele depende do Senhor. Por quê? Porque dentro da realidade do antigo Israel, haviam promessas ditas aos israelitas que se eles fossem fiéis, se eles acatassem cada mandamento, cada orientação do Senhor, Deus abençoaria a natureza, Deus abençoaria a própria terra, o cultivo, para que eles não tivessem falta de nada. E aqui no versículo 2 ainda ele menciona uma quarta necessidade, uma quarta realidade, quando ele diz, pois é o Senhor que concede o sono àqueles a quem Ele ama.
Algumas versões vão trazer essa frase de uma forma diferente, aí vão oferecer algo nessa linha. O Senhor é quem concede o sustento aos seus amados enquanto eles dormem. E a ideia contida aqui tem a ver com o quê? Olha, a ansiedade, a preocupação excessiva com o sustento, ela tira o sono. Seja alguém que durma pouco, seja alguém que durma muito, mas se a pessoa vive essa preocupação excessiva pelo futuro, ela pode até deitar para dormir um longo período de sono, mas se ela estiver preocupada demais, ela vai perder o seu descanso. Ela não vai conseguir dormir como ela deveria, porque de alguma forma os pensamentos vêm, e quantas vezes aqui a gente pode lembrar disso, não é? Quando a gente se põe a deitar e às vezes alguns pensamentos tomam a nossa cabeça e nos fazem perder o sono. Aqui o salmista quer dizer, olha, é o Senhor quem concede o sono tranquilo àqueles a quem a Ele ama. E da mesma forma a gente pode sim trazer e aplicar a Ele que concede o sustento aos seus amados e concede sim enquanto eles dormem. Aqui essa ideia fala sobre a confiança no Senhor que traz o descanso, porque todos nós, todos, inclusive o salmista, inclusive os seus leitores, o público do seu tempo, o público desse salmo, assim como nós no nosso tempo, precisamos de descanso. E aí ele trata sobre essa questão do foco, da preocupação excessiva. Ele diz, olha, não, em outras palavras, não é do trabalho das próprias mãos em excesso que haverá garantia da provisão, mas é a confiança no Senhor que garantirá o sono tranquilo e a provisão. E aí no segundo turno desse salmo aqui, ele vai falar então sobre os filhos. Ele vai desenvolver um pouco sobre conceitos que têm a ver com essa primeira parte, mas agora voltando para a estrutura familiar, no que diz respeito aos filhos. Ele diz assim, olha, herança do Senhor, recompensa do Senhor são os filhos. E ele quer dizer assim, essa é uma herança provida pelo Senhor, porque não está ligado ao ser muito abastado, ao ter uma condição financeira favorável, a ter muitos recursos e meios, mas é algo que o Senhor provê, é uma bênção que o Senhor dá, é uma concessão, é bondade da parte de Deus. E ele ilustra, esses filhos, muitos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E o que ele está querendo dizer aqui? Um guerreiro, para ser exitoso, para ter sucesso na batalha, ele precisa estar equipado, ele precisa estar com armas. E quando ele fala como flechas na mão do guerreiro, ele está dizendo que assim como flechas são de grande utilidade para aquele que vai ao campo de batalha, é de grande recurso, é de grande bênção, é de grande benefício para os pais terem à sua volta os seus filhos, pensando nessa ideia, nessa construção de aparato de apoio, de vitória, de êxito. E ele ainda reforça, os filhos nascidos na juventude, como filhos que vieram para uma base familiar, que crescem e são suporte depois para pais adultos enfrentarem, lidarem com a vida, com as questões da vida, dando potencial de família a estes. E ele diz, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava era a bolsa da qual se levava as flechas. E ele, ilustrando com a ideia das flechas do guerreiro, ele diz, como é bom, como é feliz para o homem que tem muitos desses filhos ao redor, perto dele. Ele quer dizer aqui, esse homem será bem-sucedido, ele será abençoado. Ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A ideia no tribunal aqui tem a ver também com aquilo, algumas versões de Bíblia vão até apontar e sugerir isso, as portas da cidade. Aqui na época de Israel, no antigo Israel, eram as portas da cidade onde aconteciam o gerir das causas judiciais, das questões de pessoas, onde os juízes se assentavam. E aqui o texto quer dizer, quando um pai é rodeado por bons filhos, numerosos filhos, ele não passa nenhum tipo de situação complicada, porque ele tem filhos que o acompanhem, filhos que estão com ele, filhos que o defendam no dia da angústia, no dia das dificuldades, no dia em que ele precisa de apoio, de força, de demonstração de força perante aqueles que estão contra ele. E todo esse texto aqui, quando ele fala dos filhos, isso para nós, naturalmente a gente aproveita muito disso sim, isso tem uma aplicação direta para nós também,
nós vamos ver, mas isso aqui tem a ver com a realidade do Israel antigo. Naquele tempo, naquele momento de agricultura, era muito vantajoso para as famílias, para os pais, para os grandes clãs, terem muitos filhos, porque esses filhos trabalhavam, mobilizavam, faziam a agricultura acontecer. E eram esses filhos também que acompanhavam, defendiam a causa da família, os clãs, os grandes coaglomerados da família. Eram exatamente esses filhos também que davam essa expressão familiar da qual a família de fato participava e construía junto dos seus pais. Então nós vemos aqui que esses 3 versículos, eles falam sobre esses filhos que são provisão do Senhor para conforto, para proteção e para sustento da casa e para a família, para a cidade, para o clã, e provisão vinda de Deus, porque é Deus que dá os filhos para conceder proteção, para conceder cuidado, para conceder sustento. É bonito de nós vermos, porque no versículo 1 e 2, o salmista vai dizer, olha, se não for o Senhor, aquele que constrói a casa, aquele que vigia a cidade, em vão será o esforço dos homens. E aqui no 3 a 5, ele vai dizer assim, Deus usa recursos dos quais estão em volta dos homens para abençoar os homens. Ele diz assim, Deus visita, Deus concede herança, Deus concede recompensa aos homens que vêm na figura dos filhos. É por meio dessa figura dos filhos que os homens, eles são abençoados por Deus, alcançando o sustento sim, porque uma família abençoada, numerosa, vai ser força na agricultura, vai ser força para essa família, vai ser prosperidade. É a numerosidade dos filhos também que considerará a segurança, que considerará o conceito de uma família maior, que considerará a bênção dessa família expressiva, da qual o Senhor abençoa e concede aqueles dos quais são seus filhos e caminham com Ele. E dentro desse aspecto todo, a gente vê essa parte final sendo encerrada, consumada dentro daquilo que o salmista abriu nos versículos iniciais. E, igreja, nós podemos olhar para esse salmo aqui, então tirar as aplicações do texto que se aplicam para nós e para nossas famílias também. E para nós, em termos pessoais, que estamos diante de um novo ano, de uma forma muito concreta, de uma forma muito direta, dirigida também. Nós vimos aqui a Bíblia, o texto nos dizendo, se o Senhor não for o construtor, será inútil a construção. E esse é um conceito que nós trazemos diretamente para a nossa vida também. O construtor como mentor, como mestre de obras, como engenheiro, como condutor, como orientador, como conselho acima de qualquer outro conselho, inclusive o nosso próprio conselho. E o conceito aqui que a Bíblia nos traz, que nós podemos aplicar inútil em vão é a construção se o Senhor não for o mestre de obras. E quando o texto diz isso, ele não está querendo dizer inútil do ponto de vista de isso não resultará em nada, isso não produzirá nada, quando ele diz que é inútil, que é vão. Mas isso significa que ele está dizendo que não é compensador, não será o melhor resultado, o melhor algo conquistado diante daquilo que se quis buscar. E nós podemos trazer isso aqui para nós de uma forma muito dirigida também, mas sempre pensando dentro dos papéis que nós precisamos nos atentar. Veja, irmãos, Deus não está dizendo aqui, a Bíblia não está trazendo e propondo para a gente que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa construir nada. Mas o que nós, muito pelo contrário, precisamos nos lembrar é que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus vai nos lembrar, lá em Gênesis 1, que Deus fez o homem e concedeu capacidades para esse homem. Deus fez o homem e deu possibilidades, oportunidades, chances dele crescer, construir, desenvolver mais e mais coisas a partir dos talentos, a partir das capacidades que Deus colocou nas mãos dele. E o homem tem o papel e tem a responsabilidade de construir, de frutificar, de produzir, de fazer avançar daquilo que Deus já colocou e estabeleceu nas mãos dele. Mas o que nós devemos trazer para nós aqui é que por mais que nós tenhamos esse papel de construir, de fazer acontecer,
não vale a pena, é em vão, não é o melhor resultado se Deus não estiver para os nossos projetos, para as nossas realizações, para as coisas das quais nós nos dedicamos e nos propomos a fazer. Ele precisa ser o mentor, ele precisa ser o orientador, ele precisa ser o mestre de obras das nossas vidas comuns. Isso diz respeito àquilo que nós produzimos, à nossa família, aos nossos lares, aos bens que nós conquistamos, à carreira de trabalho da qual nós trabalhamos, aos estudos dos quais nós empreendemos, às relações humanas das quais nós estabelecemos. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos produzir, construir, trabalhar, edificar, mas debaixo de uma tutoria, de um mentoreamento que vem da parte de Deus. E isso vem e vale para todo e qualquer projeto humano que cai em nossas mãos. Nós devemos sim olhar para esse ano, olhar para esse novo tempo de vida do qual Deus tem nos colocado à frente, seja 2023, seja o mais que Ele houver de acrescentar, e pensar, eu quero sim me empreender a obras, a construções, a projetos dos quais Deus seja o capitão, dos quais Deus seja o mestre de obras, eu seja aqui o trabalhador, aquele que se empenha nessas obras, mas Deus é aquele que orienta e dá o melhor curso, porque a direção dessa obra, daquilo que Deus coloca nas minhas mãos, vale toda a pena quando Deus está à frente disso tudo. Isso vale para as nossas famílias, isso vale para as nossas vidas no âmbito geral e tudo aquilo que faz parte dela. Isso vale para todo esse novo ano, tudo que nós houvermos de encarar, de enfrentar, os nossos alvos, objetivos e metas. Precisamos pensar em tudo aquilo que nos tem vindo às mãos e dos quais nós temos construído. É Deus o nosso mestre de obras. É Deus o líder dessa construção. É Deus o líder desses empreendimentos, os quais Deus nos tem permitido elaborar, conjecturar, articular. É de fato Ele que está abençoando, que nos está dando as melhores decisões, os melhores passos, as melhores atitudes e decisões para avanço. A segunda aplicação que nós trazemos aqui para nós, se o Senhor não for o vigia, é inútil a guarda da sentinela. E aqui o vigia nesse aspecto de guardador, aquele que protege e dá segurança. E ele diz, é inútil a guarda. E quando ele diz é inútil a guarda, nós também devemos refletir isso para nós também. É inútil não do ponto de vista de inexistente, mas é inútil do ponto de vista de insuficiente. Ou seja, qualquer guarda, qualquer sensação de segurança que nós venhamos a ter, da qual não inclua o Senhor, ela não é segura, ela não é eficaz da forma com a qual nós precisamos para as nossas vidas. E isso, irmãos, é de suma necessidade para nós que carecemos tanto dessa sensação de proteção, dessa sensação de estarmos guardados, dessa sensação de que precisamos nos sentir em cuidado, em proteção. Porque muitas vezes nós buscamos nos amparar dentro dessa construção de que nós estamos fazendo valer a nossa proteção, a nossa segurança, o ambiente do qual nos faz nos sentir seguro, como se nós garantíssemos por coisas que nós corremos atrás, por coisas das quais nós construímos, por coisas das quais nós adquirimos, ou nós sonhamos, ou nós contamos com elas, mas não. Precisamos entender que a segurança das nossas vidas comuns tem a ver, de fato, com o Senhor. Isso aqui sim tem a ver com esse aspecto do quê? Dos nossos papéis a serem feitos, com certeza. Porque também isso inclui as responsabilidades das quais Deus colocou nas nossas mãos sobre o aspecto de frutificar, de produzir, de construir. E isso tem a ver com as coisas das quais nós somos responsáveis, nós somos mordomos, nós somos gestores também. Mas o que nós devemos ter por consciência sobre todas as coisas é que é Deus que deve estar sobre tudo. Se há alguma segurança, se há alguma certeza, se há alguma âncora abaixada, se há algo do qual sustente a nossa paz, o nosso estado de descanso, tudo isso tem a ver com a consciência da presença de Deus.
porque é Ele que até os últimos, os finalmente, nos protege, nos dá segurança, nos guarda. É Ele que está sobre tudo que está por vir para nós, é Ele que nos capacita e nos fortalece para todas as coisas que dizem respeito a nós, às nossas famílias, nossas vidas, é o nosso novo ano. É só o Senhor que de fato pode guardar um novo tempo de vida, uma nova época da qual Ele tem colocado nas nossas mãos. Podemos ter outra sorte de recursos das quais podemos fazer a nossa parte e nos empreender, mas é o Senhor que de fato é a nossa segurança sobre tudo, e nada deve nos tirar dessa consciência, desse ambiente, desse local do qual o Senhor nos estabelece. Um outro ponto que nós trazemos para nós aqui: é inútil, é vão se desgastar em busca do controle. E tem a ver com esse aspecto do que o texto coloca para nós aqui, colocou para a gente aqui nessa noite. Essa ideia de trabalhar demais, essa ideia da preocupação excessiva, essa noção do acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, se preparar, correr, produzir coisas, porque quanto mais eu humanamente me equipar, me preparar, me articular, mais eu terei o controle da situação. Essa questão toda de ter a sensação de que o que nós fazemos, ou estamos fazendo, ou estamos correndo atrás, fará e nos dará condições de sermos poupados de tantas coisas das quais nós receamos, nós temos medo. Mas, de fato, nós precisamos trazer para nós essa tão grande consciência de que nós não precisamos estar nessa busca do controle, de ter o controle de tudo. Por quê? Porque afinal de contas, quanto ao nosso futuro, quanto à progressão da nossa vida, tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com o que Deus faz, com o que Ele constrói, com o que Ele nos possibilita. Se estamos avançando para mais um ano, para mais um novo ciclo de vida, é Ele que de fato está nos permitindo chegar aqui, e se Ele nos permitiu chegar até aqui, é porque Ele está no controle, Ele nos fez subsistir, Ele nos trouxe até aqui, e é Ele quem de fato, estando no controle das nossas vidas, nos dá paz, nos dá segurança da qual nós precisamos. Sabe, irmãos, tantas vezes nós somos submetidos a situações de vida das quais passamos, porque Deus permite que nós passemos por elas, porque de alguma certa maneira nós estamos sempre querendo ter o controle das situações nas nossas mãos. E o que a palavra de Deus nos mostra aqui, que nós lemos, é que não tem a ver com aquilo que a gente tem a fazer ou podemos fazer, porque o que fazemos com as nossas mãos não dá garantia de nada, é em vão. O próprio texto bíblico de Eclesiastes vai abrir panorama para nos mostrar isso de uma forma muito direta. Quantas vaidades das quais o homem se empreende, corre, se esforça tanto, e em tantas vezes ele se frustra por achar que de alguma certa maneira, o que de alguma forma ele estava correndo atrás era aquilo que de alguma certa maneira iria trazer a segurança daquilo que ele buscava, o controle que ia dar uma sensação de bem-estar e de conforto para ele. Mas aqui o texto vai nos dizer que isso não é algo de utilidade, nós devemos ter a nossa confiança, o nosso descanso, experimentando essa confiança, o controle de fato centrado, estabelecido nas mãos do Senhor. Mais um ponto que nós vemos aqui, trazemos para nós sobre essa ideia de Deus como nosso provedor, e isso é algo do qual nós precisamos levar para esse ano adiante, para esse novo tempo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Deus, Ele é o nosso Jeová Jireh, Ele é aquele Deus proverá, o Deus que provê no devido tempo, no devido momento, o que nós precisamos. E o que Ele quer e espera de nós é que nós vivamos uma vida de passo em passo, de fé em fé, confiando, dependendo do controle, do descanso, da guarda dEle, da segurança, da mentoria dEle, para que a gente alcance os passos e os momentos de vida do qual Ele tem reservado para nós. É Deus, é Ele que é o provedor do nosso sono, do nosso bom sono, ou seja, do nosso bom descanso, da nossa confiança de que haja o que houver, Deus não saiu e nunca sai do trono, Deus não perde o controle das situações, Ele provê sobre tudo e sobre todas as coisas, mais do que qualquer
outro homem, outro nome humano, mais do que qualquer outra situação ou estágio de confiança, ou local do qual muitas vezes os homens confiam. É Ele que provê o nosso sustento, é quem cuida de nós, nos abençoa, quem frutifica, quem faz prosperar de fato o que nós precisamos. Tudo isso é independente das nossas próprias forças, construções, vigilância, controle, mas independente das circunstâncias, tudo isso tem a ver com a provisão que Ele, da sua bondade, faz acontecer, daquilo que Ele traz para acontecer na vida do homem. A palavra de Deus ela é maravilhosa quando ela relata lá no fim de Gênesis a história de José. José ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi levado a ser escravo. E quando foi ser escravo, ele depois foi enviado para a prisão injustamente porque ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. E talvez em meio a essa soma de circunstâncias, quantas vezes tantos pensariam, Deus saiu do controle, Deus perdeu o rumo, Deus não está sobre isso. Mas diante de cada dia do qual José confiava no Senhor, diante de cada dia do qual José olhava para o Senhor e tinha a sua esperança no Senhor, Deus tinha a exata e necessária provisão da qual José necessitaria no momento certo de sua vida. Isso é uma bênção que não tem a ver depois só com a vida de José, mas tem a ver com a sua vida dos seus irmãos todos, de todo o clã do seu pai, de Jacó e seus demais filhos. E num tempo de severas circunstâncias, difíceis momentos, do qual o Egito passaria, a família de Jacó é abençoada, ela é visitada, ela é fortalecida, ela é movida para os próximos passos do Senhor, porque José, de uma certa forma, de uma forma entregue, ele confiou na provisão do Senhor, ele dependeu do Senhor, ele sabia que ainda que ninguém estivesse olhando para ele, Deus estava guardando ele, Deus sabia que ele era justo, Deus sabia que ele confiava nele, ele sabia que Deus estava assistindo e que no momento certo haveria de se manifestar pela vida dele. Porque Deus está acima de tudo, é essa consciência de José que nós devemos ter sobre os nossos dias, sobre os nossos meses e anos, o que há de vir, o que está por vir, e pensar que acima de tudo isso está o Senhor, e é Ele que provê para nossas vidas, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa. Esse assunto, irmãos, é algo que toca muito a minha vida, porque antes de vir para o ministério pastoral, eu trabalhei em várias empresas. Trabalhei em muitos contextos corporativos e passei por, enfim, muitas oportunidades de trabalho. Mas eu posso dizer para os irmãos que eu sempre me empenhei para entrar em bons lugares, fiz ótimas entrevistas, elaborei as melhores formas de currículos, com as melhores dicas de consultores do mercado, melhores possibilidades e tudo mais, dentro daquilo que humanamente se faz. Eu sempre me candidatei a isso, mas eu lembro distintamente, irmãos, que os 2 melhores empregos que eu tive na história da minha vida foram empregos que vieram nos momentos mais difíceis e que eu atravessei. E foram empregos dos quais eu não mandei um único currículo, eu não dei uma única ligação. Deus chegou e colocou na minha vida. Porque Deus, Ele é assim. Porque foram momentos dos quais eu parei e silenciei e falei assim, não depende das circunstâncias, depende da minha fé. Depende de eu olhar para o meu Deus, depende de eu perceber que esse Deus de fato, eu acreditar e crer que Ele tem o controle sobre tudo na minha vida. Crer nessa provisão, crer nessa guarda de Deus, crer na sua... E ir descansar, seja o descanso do sono físico, seja o descanso da alma, mas confiar que Deus está de fato sobre todas as coisas. Ele provê, Ele cuida, Ele enxerga cada necessidade. E para isso nós precisamos então depender desse Deus, simplesmente nos voltar para Ele e receber dEle o que Ele tem a cada momento reservado para as nossas vidas, confiando que Ele nunca sai do controle, que Ele nunca perde nada de vista. E o último ponto que nós observamos aqui tem a ver com essa figura dos filhos. Os filhos que estão para as nossas famílias como herança do Senhor, como bênção sobre as nossas famílias, sim, dentro do que o texto também nos traz, mas muito mais que isso, e ainda dentro do conteúdo do que os versículos também colocam para a gente, é pensar que
essa ideia de que o Deus que dá filhos é o Deus que concede heranças, é o Deus que concede recompensas, é o Deus que é galardoador, segundo o que Hebreus 11:6 vai nos dizer, que Ele é galardoador e recompensador daqueles que em fé confiam de fato nele. Ele quem dá os recursos, Ele que dá as condições, Ele que nos dá suprimentos, recursos, armas para batalhas. Ele que nos dá os cuidados para vencer e obtermos os êxitos e as vitórias das quais precisamos. É Ele também que levanta, seja por meio das nossas famílias, do meio dos nossos filhos, mas Ele que levanta as defesas e os cuidados dos quais nós carecemos para esses dias árduos de vida, dessa existência de aflições. E essas consciências, irmãos, devem estar sobre nós quando nós olhamos para as palavras, para os versículos desse salmo, e olhamos para o nosso ano de 2023 e adiante. Deus, Ele deve ser o nosso porto seguro, a nossa certeza, o nosso grande mentor e guarda. Ele deve ser aquele que provê o nosso descanso, o nosso alimento, aquele que abençoa o fruto das nossas mãos, aquele que nos provê a defesa, aquele que nos dá as bênçãos, a recompensa, aquele que nos dá a herança da qual precisamos, as armas das quais necessitamos, as defesas das quais carecemos para todos os momentos de vida. E nós devemos refletir e pensar muito sobre isso, sobre os novos tempos de vida que Deus tem para nós, porque esse salmo, esse belíssimo salmo da palavra de Deus, conta sobre um salmista que tem a sua confiança estabelecida em Deus. Isso está para nós também, pensarmos sobre as nossas vidas, pensarmos sobre as nossas caminhadas. Somos como esse salmista aqui, que crê, que confia, que depende, que descansa, que se estabelece à sombra das asas do Pai, que recebe o cuidado, a guarda, a orientação, toda a sorte de cuidado para a sua vida. Somos esses. Eu convido você para que pense nisso, nesses instantes. Pense sobre os dias de futuro da sua vida, desse ano e de tudo mais que tem a vir para você. Analise e reflita. O Senhor de fato tem sido o Senhor, o construtor da sua vida, o mestre de obras de cada projeto da sua vida, de cada lance da sua trajetória e caminhada. Ele tem sido aquele grande orientador, engenheiro daquilo que você tem feito. Tudo que você faz, você consagra a Deus. Tudo aquilo que você faz, você busca a orientação de Deus. Em tudo do qual você se propõe fazer, você coloca diante de Deus para receber a orientação suprema do Senhor sobre a sua vida. O Senhor, Ele é de fato aquele que guarda a sua vida, mais do que o dinheiro, mais do que a sua conta bancária, mais do que o seu bom emprego, mais do que a sua carreira, mais do que seus esforços de estudo e capacitação técnica. O Senhor está acima de todas essas coisas que podem dar alguma sensação de segurança na sua vida. O Senhor está acima de todas essas coisas. O Senhor é aquele que de fato está sob o controle da sua vida, porque você não quer tirar o controle da sua vida das mãos dele. Você não é daquele que em nenhum momento fica tentando não deixar Deus controlar a sua vida, porque você quer tanto controlar a sua própria vida com as suas próprias mãos. Ou você tem vivido uma vida de ter o prazer de colocar o controle dela nas devidas mãos do Senhor. Pensar que não existem mãos melhores para estar. Você tem confiado na provisão do Deus provedor, você tem sido fiel a Ele, certo de que em todas as suas necessidades Ele proverá. Você tem tido a confiança de que é Ele que te fará prevalecer. Nós devemos olhar para Salmo 127 e buscar a aplicação imediata dele para as nossas vidas também. Confiar em Deus, depender de Deus, caminhar com Deus como esse salmista do Salmo 127 experimentou e caminhou, e viver assim as grandes bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas, nos nossos dias, no nosso tempo também. Feche os seus olhos nesse instante, ore comigo. Senhor, é assim que nós estamos aqui na Tua casa, e com a Tua palavra aberta nós aprendemos e refletimos coisas que são importantes para esse nosso novo ano, para esse novo tempo de vida e toda a vida a mais que o Senhor tem para nós, para o nosso futuro. Senhor, ajuda nós aqui, Teu povo reunido,
que está aqui nessa noite, Senhor Deus, a confiar de fato no Senhor como mestre de obras, de tudo aquilo que é construído nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, Senhor Deus. Ajude a gente a confiar na guarda que está acima de qualquer outra guarda, na proteção que está acima de qualquer outro cuidado, outra articulação, Senhor Deus. Ajude a gente a ter o nosso descanso no Senhor, saber que é o Senhor que faz prosperar o fruto do trabalho das nossas mãos, saber que é o Senhor que nos dá o sono tranquilo, ó Pai, sono do corpo, sono da alma, sono da fé, de confiar, de descansar, de depender do Senhor, e saber que todo sustento vem do Senhor, até mesmo quando nós nada podemos fazer, o Senhor tudo pode fazer, Pai. E ajuda o teu povo a experimentar isso no nome de Jesus. Ajude, Senhor Deus, a gente a olhar para esse ano e desejar um ano em que a gente queira participar, Pai, de cada momento de vida que o Senhor reserva para nós, tendo a certeza, buscando em todo momento, desapegar da nossa ação humana no controle disso tudo, mas confiando o controle de todas as coisas nas Tuas poderosas mãos, Senhor Deus. Porque nós queremos, Senhor Deus, receber cada recompensa, Pai. Nós queremos, ó Pai, participar de cada grande herança que o Senhor tem reservado para nós, ó Pai, por meio das nossas famílias, por meio, ó Pai, de muitos outros caminhos que o Senhor reserva para as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, depender dos recursos que o Senhor provê em tempo oportuno para que a gente vença, ó Pai, para que a gente supere, ó Pai, nas batalhas das quais nós buscamos, ó Pai, cada vitória, ó Pai, que o Senhor tem reservado para nós, Senhor Deus. E que a gente assim viva uma vida, ó Pai, de poder e graça, dependente, confiante, totalmente vinculada ao Senhor, sabendo que é o Senhor que nos faz prevalecer e nos faz subsistir, é o Senhor, ó Pai, que nos dá rumo, nos dá direção, ó Pai, e sempre confiar no Senhor, ó Pai, porque de fato, Senhor Deus, não há nada, Pai, não há nada melhor e mais suficiente nas nossas vidas do que o Senhor, o nosso único Deus, o nosso Deus que é vivo, que é todo poderoso, que é todo conhecedor de todas as coisas e que sabe de fato o que é melhor para as nossas vidas, ó Deus. Então, ó Pai, abençoe o Teu povo, que a gente queira estar, ó Pai, debaixo do Teu comando em todas as coisas, que a gente queira, Senhor Deus, sim, Senhor Deus, ter o Senhor como nosso capitão, como nosso mestre, como nosso orientador, o controlador que controla tudo para o bem e para as bênçãos das nossas vidas, e assim a gente alcance cada vitória que o Senhor tem reservado para o Teu povo. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.